Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos para o nosso devocional? Cheguei já disposta para esse devocional porque eu quero descansar. Vamos descansar, dormir mais cedo, que amanhã é um novo dia, né? Amanhã nós temos muita coisa por fazer e aí nós precisamos estar bem, né? Acordar bem. Então vamos dormir em paz e em segurança com Jesus, né? E eu, Elizabeth Guilhermino, meu nome de guerra é Guilhermino, sou uma mulher guerreira, né? Papai que me deu esse nome, de uma mulher guerreira, né? Elizabeth Guilhermino. Então, eu vim aqui trazer para vocês o devocional de hoje. O nosso devocional, tá certo? Vim trazer o nosso devocional noturno, porque eu não faço cedo, de manhã cedo, né? Igual muitas pessoas fazem. Eu costumo fazer o devocional à noite, antes de dormir. Porque à noite a gente tá mais relaxado, né? A gente sabe que nós sabemos que vamos descansar e podemos refletir, né? Refletir melhor, não tem tanto barulho, né? Igual é durante o dia. Então, a gente vai refletindo e aprendendo. Como os verdadeiros cristãos de Cristo faz, né? A gente lê, reflete e vai aprendendo. Os verdadeiros cristãos são esses que buscam refletir na palavra do Senhor, que buscam aprender, que buscam ouvir, né? Devemos ouvir bastante, que nós ouvindo, nós aprendemos, né? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês, para o nosso devocional, o Salmo de número 51. Salmo de número 51, versículo 4. Depois você pode ler o Salmo todo, tá? Talvez no final, né, quando eu terminar de dar a explicação quanto a esse Salmo, então talvez eu leia o Salmo todo para vocês e vocês podem me acompanhar, tá bom? Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente e que você permaneça aqui, né? Não fica só de passagem, não. Dá um like aí, aperta nessa mãozinha e convida mais alguém para fazer esse devocional conosco aqui, tá? É gratuito. Nada pago aqui. Nada é pago, tá bom? É gratuito. Então, vamos lá? Vamos para o nosso devocional. Aqui eu tô com a Bíblia na mão, já tô com a minha Bíblia aqui, já tô até com aqui marcadinho, tá vendo, de amarelinho. E eu vou ler para você esse versículo do Salmo 51. Esse salmo fala de Davi confessando o seu pecado para Deus. Esse salmo é um salmo que é muito, assim, importante também, porque está nos ensinando como devemos ser, né? Precisamos ser pessoas que reconhecemos os nossos erros, não é mesmo? Então, preste atenção o que diz no versículo 4, diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Olha aqui que o salmista está falando referente ao que Davi estava falando. Davi, ele estava confessando o pecado dele. Ele vem desde o início falando com o Senhor, para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia dele, né? Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Então, e aí ele vai seguindo, falando para que Deus tenha benignidade dele, né? Que a benignidade de Deus apague todas as transgressões dele, todos os pecados dele, certo? Então, o que esse salmo vem nos fazer entender?
passamos por altos e baixos na nossa vida. Nós vivemos a nossa vida e passamos por N coisas, né? Uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos cá embaixo e ficamos nesse equilíbrio, né? Porque Deus nos equilibra. Eu tava comendo um negócio, agora tô sentindo um negocinho aqui na boca. Eu tava comendo doce de banana. Eu adoro doce de banana. Eu mesmo faço, adoro fazer doce de banana. E aí, faço doce de banana, de abóbora. Eu gosto dessa. Tudo coisas mais naturais, né? Mas vamos lá para o devocional aqui. Então, Davi estava então confessando para Deus os pecados dele, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele, né? E que Deus, segundo a benignidade dele, segundo a benignidade dele, entendesse, né? E perdoasse ele, apagasse todos os erros e pecados dele. Aí o que acontece? Na nossa vida, nós passamos por altos e baixos. Passamos por altos e baixos, né? Mas quando nós temos uma comunhão com Deus e quando nós praticamos a fé, Deus então, ele se levanta contra o inimigo para nos defender. Ele se levanta contra o inimigo para nos prestar um favor, porque Deus, tudo que Deus faz para a gente é por amor, por favor, né? Por um favor. Então nós precisamos ser dedicados e atentos para que a gente não venha vacilar na fé. Por quê? Porque nós devemos reconhecer os nossos erros, né? Nós não podemos vacilar na fé, mas porém também nós devemos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos errantes. Devemos reconhecer os nossos erros, porque quando nós erramos, nós estamos errando contra Deus. Você entende? Nós estamos errando contra Deus, não é contra o inimigo, não. Nós estamos errando contra Deus. Então a gente está fazendo coisas contra Deus. E isso não alegra o coração de Deus. Não alegra o coração dele. Então nós temos que buscar ver aonde nós estamos errando contra Deus e raciocinar, né, pensar bem e botar em prática o nosso verdadeiro eu, de falar verdades, de ser verdadeiro com o Senhor e contar para Ele aonde nós erramos. Senhor, eu sei que errei nisso assim. Eu sei que eu estou errada, Senhor, me perdoe, me ajude para que eu não cometa mais esse erro, porque eu quero acertar. Eu não quero cometer mais esse erro, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu tenho consciência de que eu errei. Você está se humilhando para Deus. E Ele vai te conceder o perdão. Você entende? Então nós devemos reconhecer os nossos erros, porque quando nós erramos para Deus. Estamos errando contra Deus. Quando nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento profundo com Deus, nós então reconhecemos o nosso real. Poxa, eu errei. A verdade o real é que eu errei, né? Eu falo real porque é o modo de falar hoje, né? Não, é real, isso é real, tal, entende? Então, isso é para que vocês venham entender, não que eu seja pessoa de falar assim, algumas palavras que nem tem a ver comigo, porque não combina comigo, você entende? Então, nós temos que ter intimidades com Deus e reconhecer o nosso real estado, como nós estamos, nosso real, como está o nosso eu. A sua mente está te acusando, né, que você está errado. Ela começa a te acusar, você errou, você fez isso assim, não era para você ter feito. Você está pecando contra Deus, você errou. E aí você fica naquela aflição, né? Mas quando você reconhece o seu estado real e se humilha a se arrepender dos seus erros,
Deus está ali olhando para você, está te ouvindo e ele já sabe de tudo. Sabe o que se passa com você, na sua mente, no seu coração. Ele está vendo que você está fraco. Porque quando você peca, porque você está fraco na fé. Você enfraqueceu, né? E então, ele está observando isso e quer que você busque nele. E às vezes ele permite até que você erre para que você vá até ele. Ele vá até ele, para que você vá até ele e reconheça que você é errante, que você realmente errou, mas que você quer acertar. Você pede perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe por isso, assim. Eu errei, eu fui fraca, realmente eu errei, mas eu quero acertar, me ajuda, né? Então, é na confiança com Deus, é ser verdadeiro com Deus. Nós não precisamos ter medo de falar a verdade para Deus. Nós temos que falar a verdade para Ele. Ser sincero. Ser sincera. Não adianta você querer esconder qualquer coisa, que nada fica em oculto para Deus. Nada fica em oculto. Ele vê tudo, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Vocês sabem que Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Ele tem poder, Ele tem ciência de tudo e Ele está presente em tudo e em todos os lugares. Ele está presente. Então, o salmista aqui, ele está nos ensinando o caminho da fé. Qual é o caminho da fé? É ser verdadeiro com Deus, né? Falar a verdade, se humilhar para o Senhor, pedir perdão pelo seu erro e procurar fazer o certo. Porque o Senhor certamente te perdoará. Ele certamente te perdoará. Todos nós necessitamos do perdão. Não só o perdão um dos outros, mas o perdão de Deus, principalmente de Deus. Quando Ele decreta, eu decreto que você está perdoado. Os seus pecados eu já arranquei de você, né? Então, Deus, Ele está dando perdão. Ele está perdoando o seu erro, o seu pecado. Porque se Ele te perdoar, ninguém mais pode te condenar. Ninguém mais vai te condenar. Ah, mas Elizabeth, como é que você fala isso? Deus, Ele é o dono da última voz, do decreto. O que Ele decretar, a última voz é a dele, é Ele que manda, é Ele que faz e desfaz. Ele que constrói, e se Ele quiser, e Ele vendo que está destruído, Ele vai construir de novo. E se Ele quiser destruir tudo, Ele vai destruir também. Ele vai permitir que aconteça para que reconheçam Ele como Deus. Então, ninguém pode achar que não está sendo perdoado se Deus te perdoou. Se Deus te perdoou, ninguém mais vai poder te condenar. A sua consciência vai te dizer, fulano pode até achar que eu estou errado, mas Deus já me perdoou. Porque a sua consciência, você está livre daquela aflição, daquela coisa que está te acusando, né? Que é o diabo que fica soprando no teu ouvido, falando para você, você está vendo? Você errou. Você pecou contra o seu Deus. Vem para mim, fica comigo, porque comigo não tem problema. E aí você cai no buraco. E num buraco fundo, que para sair dele é difícil. Então, quando Deus te perdoar, Ele decretar o perdão para você, ninguém mais poderá te condenar. Ninguém mais. Porque quem busca o perdão de Deus, este receberá diante da sua conexão com Deus o perdão dele. Ele vai arrancar de você todo o pecado. Todo o pecado. E sua alma vai ficar leve. Você vai se sentir leve, vai se sentir outra pessoa. Então, a nossa vida, ela pode passar por altos e baixos, mas nós nunca podemos deixar de praticar a fé.
nós temos que estar sempre nos levantando, buscando na palavra, sempre estando em conexão com Deus, né? Sempre olhando para o alto, sempre olhando para Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui sobre essa explicação? Vamos ver o que a Bíblia diz? Aqui, a Bíblia está dizendo assim, prestem atenção. Durante a vida de fé, ele quem? Davi, né? Davi, experimentou altos e baixos. Teve comunhão com Deus, mas também viveu agruras com o diabo. Cedeu ao pecado e por isso sua alma gemeu. Ficaram registrados nas Escrituras não somente suas vitórias, mas também o seu fracasso, para que pudéssemos tomá-los como exemplo. Tá vendo? Pudéssemos tomá-los como exemplo e não cairmos no mesmo erro. Para que os salvos permaneçam com o nome no livro da vida, é necessário manterem os valores da fé. Quais são os valores da fé, Elizabeth? A obediência à palavra de Deus e renunciar aos erros, renunciar ao que é pecado. Então, quando nós renunciamos às coisas erradas e obedecemos a palavra de Deus, nós então estamos nos valorizando, porque o Senhor também nos valoriza, e Ele então vai nos conceder o perdão para que no tempo oportuno venha para a gente a salvação, que é o que nós buscamos, não é mesmo? Então esse salmo é bem interessante, que fala sobre confessar os seus pecados, se humilhar para Deus. Então eu vou ler ele para você e você me acompanha. E se você quiser escrever alguma coisa, ou me perguntar alguma coisa, pode escrever aí, tá bom? Aqui diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito contrito, o sacrifício para Deus são o espírito contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Meu Deus! Aqui Davi estava
confessando a ele todos os pecados, ele estava se apresentando a Deus de livre e espontânea vontade, ele se arrependendo ali dos erros cometidos. Vocês sabem os erros de Davi, vocês conhecem a história, que ele estava se sentindo culpado, né? Os olhos dele estavam para o Altíssimo, mas ele estava se sentindo culpado, a mente dele estava acusando ele dos erros dele, né? Então ele foi humilde e buscou a grandeza de Deus, né? E é assim que nós devemos fazer, buscar a grandeza de Deus. Quando nós buscamos a grandeza de Deus, Deus nos perdoa dos nossos erros e dos nossos pecados, e Ele decreta o perdão para a gente. Quando Ele decreta uma coisa, aquilo será cumprido, né? E aí ninguém mais poderá te condenar. Ninguém mais. Pode até alguém falar alguma coisa, mas a sua mente vai dizer para você: eu fui perdoado, eu não sou mais essa pessoa que pequei. Eu não estou pecando mais contra Deus, eu não vou pecar contra Deus. Se eu estiver pecando contra Deus, eu estarei do lado do inimigo, e eu não quero pecar contra Deus. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e eu não vou pecar mais contra Deus. Então medite nesse salmo, lê versículo por versículo, medita nele. Aí medita nesse versículo 4, onde Davi fala: contra ti, Senhor, contra ti pequei. Olha como ele foi humilde a falar com Deus, né? Que ele pecou, né? Então nós deveremos ser também humildes, nos humilhar para falar para o Senhor quanto aos nossos erros, nossos pecados. Porque nós só vamos nos sentir bem quando nós lavarmos a nossa alma, tirar tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que é ruim, que carregamos, e faz a gente andar de cabeça baixa. Quando a gente erra, a gente não tem coragem nem de olhar nos olhos das pessoas, não é? Mas quando você é uma pessoa certa e justa, que você procura fazer o que é correto, você levanta a sua cabeça em qualquer lugar e não abaixa a cabeça, porque você sabe que você é uma pessoa justa, você está correto diante de Deus, você não está pecando contra Ele, tá certo? Então pense nisso. Aqui o salmista está dando para a gente um grande ensinamento de humilhação, né? De se humilhar para Deus, né? É de transformação. O Senhor Jesus, Ele transforma a gente. Eu sei que não é fácil, que o mundo ele está muito cheio de ilusões, né? O mundo é cheio de ilusões e não é fácil, mas nós precisamos nos redimir a Deus, para que Ele possa perdoar os nossos erros, porque todos nós sabemos que somos pecadores, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente, faça a sua oração antes de dormir, agradeça a Deus, tá? E esteja pronto, né? Domingo estaremos lá diante do altar do Senhor, na igreja, buscando na palavra, né? Ouvindo o que o bispo tem para nos passar, que o Senhor usa o bispo, usa o pastor, para falar com a gente aquilo que precisamos ouvir, tá certo? E aí nós precisamos ouvir, guardar as coisas boas, praticar e depois dar frutos. Dar frutos e testemunhos. Se tiver testemunho, dá os testemunhos, tá certo? Então, boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Que Deus te abençoe.